Olá, meus queridos irmãos. Estão bem? Rogo a Deus sempre que os irmãos estejam gozando de saúde, gozando de paz, de segurança, estejam sempre felizes e sempre louvando a Deus, encontrando no dia a dia situações para louvar a Deus. E mesmo que essas situações não aconteçam assim de uma maneira espetacular, né, ou grandiosa, nós louvamos a Deus em todos os instantes, porque esse é o nosso fim nesta terra. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A partir de hoje, nós vamos estudar a expressão louvar a Deus. Nós vamos conhecer algumas palavras, nós vamos aprender a diferença entre adorar e louvar. São duas coisas diferentes, têm motivações diferentes, mas isso vai ser bastante calma, vai ser bem tranquilo, com vários textos bíblicos, para que todos os irmãos possam ter a alegria, né, de ao adorar ou louvar a Deus, façam isso de todo o coração, com toda a satisfação. E o primeiro texto que eu gostaria de ler para os irmãos está no Salmo 146, versículo 2. Salmo 146, versículo 2, que diz assim: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Este enquanto eu viver não quer dizer apenas aqui na terra, porque aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que o Espírito Santo fez entrar na mente o significado da morte de Jesus, aquele sobre o coração de quem o Espírito Santo provou que é filho de Deus, esse não vai parar de louvar depois da morte. Não, diz a palavra de Deus que continuaremos toda a eternidade louvando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo os seus atributos, né? E de uma maneira muito profunda, o livro do Apocalipse diz, olhando face a face. Já pensou? Essa expressão do Apocalipse 22, olhando face a face de Jesus, ela é tão profunda que diz que significa que eu vou olhar nos olhos de Cristo e vou me enxergar dentro dos seus olhos. Tal será a aproximação. É claro, uma palavra simbólica, né? Nós não vamos ficar assim, né, com o Senhor Jesus, mas nós vamos nos enxergar lá dentro. Que, aliás, é uma palavra, né, do Antigo Testamento, que Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Ele trata da nossa vida. Por isso esse texto fala, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não importam as circunstâncias, né? Tem até um cântico espiritual que fala isso, não importam circunstâncias. Ou o hino 108, se paz a mais doce me deres gozar, sou feliz com Jesus. Enfim, nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso. E eu fiz aqui umas anotações, né, em que nós encontramos nas Escrituras algo em torno de, não dá para ser preciso, né, nesses números que eu vou colocar, mas algo em torno de 267 vezes que a Bíblia nos impulsiona a adorar a Deus, a louvar a Deus, a exaltar a Deus, exultar a Deus, são duas coisas diferentes, vamos ver daqui a pouco, engrandecer, magnificar, nos regozijar durante o louvor e também ter o coração jubiloso para entregar louvores a Deus. Então, são 267 vezes, mais ou menos, né? Dependendo da tradução da sua Bíblia. A minha Bíblia Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, uma mais antiga, né? Aliás, bem antiga, de 1969. Por isso que às vezes na igreja eu leio um texto e os irmãos, ué, que texto é esse? Parece que o pastor está falando no plural. Será que ele errou? Não. A minha edição é a mais antiga, né? Eu tenho uma memória por colunas,
os versículos, eu sei onde os versículos estão, mas por colunas. E a formatação da Nova Bíblia, ela é diferente, então eu me perco. Mas na minha Bíblia, então, aparece ali mais ou menos, eu acredito que tem muito mais do que 267 vezes, mas essas mostram o entusiasmo que devemos ter em engrandecer ao nosso Deus. Ele é merecedor de todo louvor. No segundo livro de Samuel, segundo livro escrito pelo profeta Samuel, no capítulo 22, versículo 4, segundo livro escrito por Samuel, capítulo 22, versículo 4, quando Davi canta louvores a Deus e Samuel escreve ali, ele faz um cântico muito bonito, né, que vai do versículo 2 até o versículo 51, mas lá no versículo 4 ele diz assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É certo que Davi estava dizendo aqui da proteção de Deus em relação aos seus adversários, homens, países, né? Nações, os filisteus, por exemplo. Mas nós temos outros inimigos. Nós temos o inimigo do desemprego, nós temos o inimigo da aflição, o inimigo da angústia, inimigo da ansiedade. Nós temos vários inimigos e Davi nos ensina em vários salmos. O Salmo 13, por exemplo, muito lindo o Salmo 13. Qualquer dia eu vou fazer uma mensagem só sobre ele, mas fala a respeito de enquanto aguardamos o livramento de Deus, enquanto aguardamos a bênção de Deus, ele merece o nosso louvor. Enquanto nós esperamos que chegue o momento exato na história que Deus escreveu para nós, nós devemos esperar louvando. Tantas expressões lindas, né? Que nós, embaixo de suas asas, cantamos jubilosos, né? O Salmo 63, não, 64, Salmo 66, eu canto jubiloso. Então, mostra como que Deus nos ampara, como que Ele cuida de nós, como que Ele merece o nosso louvor, merece a nossa gratidão, merece tudo aquilo que podemos ofertar a Ele, tudo aquilo que podemos entregar a Ele. É o Salmo 63, versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Júbilo. Aquele sentimento que eleva o nosso coração e passa a ser um louvor que, graças ao sorriso, graças à compreensão do que eu estou cantando, graças à expressão facial que nasce lá de dentro do coração, não aquelas expressões faciais hipócritas, né? Ou então apenas da boca para fora, mas aquelas expressões que vêm lá do âmago, lá do íntimo do homem, isso é júbilo. Encontramos dois verbos que às vezes nós confundimos: exaltar e exultar. Exaltar e exultar. Exaltar é quando eu pego alguma coisa e coloco no lugar mais alto para que todo mundo veja. Então isso é exaltar, colocar no lugar bem alto, em destaque, para que todos possam ver. Por exemplo, dê uma olhada ali. Ó. Lá em cima da minha estante tem aquele quadro, né, do casal agradecendo a Deus. É um quadro clássico, né, que, por incrível que pareça, o enfermeiro que estava na sala, quando eu nasci, isso há 55 anos atrás, quando eu nasci, o enfermeiro estava lá, né, e ele era vizinho da minha avó. E ele tinha pintado esse quadro 10 anos antes. Ele pintou esse quadro em 1955, né? E deu de presente para os meus pais. Né? E agora eu herdei o quadro, né? É pintado por ele mesmo. Mas exaltar é colocar no lugar alto de destaque para que todos possam ver. Então, quando nós exaltamos a Deus, nós cantamos
todos os atributos de Deus. Some o homem. O homem tem que sumir para ficar Deus em destaque. Deus deve ser engrandecido. Por isso que temos que tomar muito cuidado com as letras dos cânticos, inclusive dos hinos. Existem muitos hinos antigos que são pobres de letras. Precisamos olhar com cuidado para não exaltar, não colocar no lugar mais alto o homem. Mas Deus é assim. E a outra expressão, outro verbo, exultar, quer dizer demonstrar grande entusiasmo ao cantar, ao louvar, ao adorar. Então, exaltar, colocar no lugar bem alto, minha referência a Deus. Eu exalto a Deus. Eu exulto quando o meu coração meio que explode, de alegria para engrandecer ao Senhor. E como manter isso sempre? Porque eu passo por dificuldades na vida. Como eu vou manter esse louvor, esse entusiasmo a todo momento? Este é o objetivo do nosso estudo. Como devemos manter sempre viva esta chama de exultar a Deus, em contagiar os demais irmãos com o nosso ânimo, com a nossa alegria em agradecer a Deus, em fazer Deus ser exaltado, colocado no lugar mais alto. Então, nós prosseguimos agora com o Salmo 116, Salmo 116, um salmo maravilhoso, como se os outros não fossem, todos são maravilhosos, mas o Salmo 116, versículo 12, existe uma pergunta que todos nós, quando estamos querendo exultar a Deus, o nosso coração está ali borbulhando, vai como se fosse uma erupção de louvores, nós procuramos e às vezes ficamos de boca aberta diante de tantas coisas que Deus nos dá. Ele diz assim no versículo 12 do Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que é que eu posso dar para Ele? O que é que Ele merece? Ele merece tudo. Afinal de contas, Ele cuida de mim em todos os detalhes, Ele cuida da nossa vida. Que darei ao Senhor? Eu sou tão pequeno e as coisas deste mundo pertencem a Ele. O que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar que Deus já não tenha? Ele tem toda a nossa vida, Ele tem todos os nossos planos, Ele tem todo o nosso respirar, todas as batidas do nosso coração, Ele tem, é dele. Então o que eu posso dar para Ele, já que tudo é dele? Então nessa angústia do salmista, em que ele coloca essa pergunta, o que é que eu vou dar para Deus? O próprio Deus o satisfaz. O próprio Deus dá a resposta. Vejam lá comigo, a partir do versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Tomarei o cálice da salvação. Na época da Páscoa, nós estudamos aqui sobre o cálice de Cristo e o nosso cálice. O cálice de Cristo foi o cálice amargo. Foi o cálice difícil, porque foi a sua morte. Então ele tomou o cálice amargo para nos dar o cálice doce, a certeza da salvação. Então, o que vou dar para Deus? Eu vou dar para Deus a minha certeza de salvação. Deus me convenceu, eu vou responder a Deus através dos louvores, responder a Ele que eu tenho certeza de que o que Ele me deu, Ele mantém. No vídeo ou na sequência de vídeos sobre soberania de Deus, nós vimos a diferença entre aceitar a soberania absoluta de Deus e acreditar numa balela, num engodo, num engano chamado livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. E aqui no texto fala que eu vou tomar o cálice da salvação, a certeza da salvação. No livre-arbítrio diz que eu posso perder a salvação. Mas se eu posso perder a salvação, é porque eu sou maior que Deus.
Não, Deus é maior. E Jesus disse isso: das minhas mãos, das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a certeza da salvação na minha mente, vou invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é dizer, Deus, vem aqui que eu vou te louvar agora. Não. Invocar o nome é, vou chamar Deus como minha testemunha de que eu tenho certeza da salvação. Deus é a minha testemunha de que o que eu vou fazer agora é um ato de adoração, é um ato de louvor. Deus, seja a minha testemunha de que eu estou louvando do fundo do meu coração. É nesse sentido que o salmista coloca: invocarei o nome do Senhor, chamarei Deus como minha testemunha de que o meu entusiasmo não é falso, de que o meu entusiasmo é fruto, é motivado pela salvação, né? Pelo cálice doce que eu estou tomando agora. Diz também sobre a seriedade, né, de quando nós fazemos alguns votos. Nós não temos a necessidade de fazer votos. Eu vou prometer para Deus, dar para Deus algo que já é dele. Pense nisso. Deus é muito poderoso para ouvir as nossas orações. Muito mais do que fazer votos. Ó Deus, eu vou ficar tanto tempo sem fazer X coisas para até eu receber tal bênção no Senhor. Isso é barganha, isso é troca, querer fazer troca com Deus. Ou então, Senhor, eu vou me consagrar a Ti se o Senhor me der isso. Nós já somos consagrados a Deus. Ou pelo menos devemos ser, desde o momento da nossa salvação. Então, mas aqui existem votos, se mesmo assim você fizer algum voto, diz lá o texto, né? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, ou seja, como o povo como testemunha de que o que eu prometi para Deus, eu vou fazer. Tenho Deus como minha testemunha de que eu vou cumprir o que prometi a ele, e todo o povo, no momento em que eu cumprir esse voto, todo o povo será minha testemunha. Logo, nós temos duas testemunhas: Deus que sonda o íntimo e os homens que veem o externo. Espero ter ajudado os irmãos nessa parte, mostrando que Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, toda exaltação, colocar no lugar mais alto, que o nosso coração esteja sempre exultante, né? Pulsando forte para extravasar esta grande alegria, que Deus seja engrandecido, que Deus seja adorado, que Deus seja glorificado, nos regozijemos, tenhamos uma alegria muito grande e profunda nos momentos de adoração. No próximo vídeo nós vamos ver a diferença então entre adorar e louvar. No próximo vídeo então nós vamos ver a adoração. Aliás, serão 2 vídeos, porque eu separei muitas palavras aqui, muitas expressões. Na realidade, são 16 expressões, expressões são motivações, são 16 motivações para adorar a Deus. Então, por isso, eu vou dividir em 2 vídeos para que os irmãos não fiquem confusos, né? Então, 8 numa vez e 8 no terceiro vídeo, ok? Vamos orar agora. Ó Pai bendito, nós engrandecemos, exaltamos o Teu nome, adoramos na beleza da Tua santidade. Queremos, ó Pai bendito, também sempre ter a memória grata por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará. Agradecemos, ó Deus, por esta tecnologia que nos faz chegar nos lares, nos celulares, em todos os lugares, para engrandecê-lo, para auxiliar o teu povo. Agradeço, Senhor, pela população que está vendo isso, e no futuro, uma vez que esse vídeo ficará sempre na net, na internet, que tu estejas engrandecendo também e salvando aqueles que verão isto lá no futuro, que eles sejam, ó Deus, agraciados por ti, salvos por ti. Agora, Senhor, oramos assim,
porque nós te adoramos e louvamos eternamente o teu nome, através e por intermédio de Jesus. Amém. Grande abraço em todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, estudando as motivações para adorar a Deus.